Olá pessoal, tudo bem? É o professor Rodrigo. Hoje nós vamos falar sobre jogos de oposição, que são relacionados com as lutas. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente poder falar um pouco sobre isso, entender o que é e depois também ter uma vivência prática, tá bom? Então vamos lá. Jogos de oposição. O que são jogos de oposição? As lutas, a sua maioria, acontecem entre duas pessoas adversárias. Tem algumas diferentes, mas a maioria das lutas acontece uma pessoa contra outra. Então, isso é oposição, você ficar contra alguém. Então, a maioria das lutas são um contra o outro. E o que são então jogos de oposição? Por que não lutas? São brincadeiras, jogos onde você tem um desafio de tentar se opor a outra pessoa, às vezes tentando tirar uma bola, tentando imobilizar, que não é exatamente com um golpe de uma luta, mas sim uma situação de oposição. Então tem umas semelhanças, é parecido com as lutas, tudo bem? São parecidos com as lutas. Então nós vamos ver agora alguns exemplos. Vamos olhar alguns exemplos dos jogos de oposição. Jogos de oposição. Aqui é um primeiro exemplo, mini sumô, por exemplo, uma pessoa de frente com a outra, qual é o objetivo? Tentar tirar de um espaço determinado, para fora do círculo. Seria já uma luta próxima do sumô, mas aí adaptando espaço, algumas regras. Luta de cócoras, você ficar abaixado e tentar ou colocar a pessoa para fora, ou desequilibrar, para ela, se ela tirar um dos pés do chão, ela perde. Então, também pode ter variações, ou se tirou os dois pés, se for um lugar acolchoado, se tiver um tapete, pode ser se tirou os dois pés e caiu. Ah, não, professor, não tem o chão, não dá para fazer em casa. Então pode fazer de tirar um pé só, ou em vez de ser de cócoras, de pé, fazendo um quatro, tentando um desequilibrar o outro. Então o objetivo é pensar em situações de oposição, que você lute contra outra pessoa, mas não ainda com os movimentos da luta. Então isso é uma introdução às lutas, em situações parecidas. Aqui o cabo de guerra, um outro exemplo, ou o cabo humano, um contra o outro, situações que pode ser tanto segurando a mão, ou também até mesmo uma corda, tá bom? Outros exemplos de tentar tirar a bola, você coloca uma bola no meio, uma pessoa segura e a outra tem que tentar tirar essa bola. Então uma vai tentar defender a bola e a outra tirar, depois inverte essa situação. Se você segurou a bola e tentou defender, depois você tenta pegar do amigo, do adversário, tá bom? Pé com pé, ficam duas pessoas abaixadas, deitadas, relando os pés. Aí você tenta fazer a outra pessoa desequilibrar, não tirar o seu pé, mas sim que ela tire o pé dela dali. Então seria a última pé com pé. Gente, isso daqui que eu falei foram alguns exemplos, mas dá para usar outros, porque às vezes que nós temos materiais em casa também, adaptar, como por exemplo, usar um prendedor. Você pode prender 3 ou 4 prendedores de um lado da camisa e do outro, daí uma pessoa tenta pegar, vai um contra o outro, cada pessoa tem 8 prendedores, 6, e você tenta defender o seu e tenta pegar um prendedor, ou uma bolinha, outras coisas. O importante, pessoal, é tomar cuidado com a segurança, porque quando vai fazer atividade em casa, tem que olhar qual é o espaço, não ficar perto de nada que seja perigoso. Então, primeiro ter esse cuidado com a segurança, em termos de atividade, prestar atenção em qual material que você vai usar, para não ser nada perigoso. E também lembrar nesse momento na questão da pandemia. Então, as práticas de oposição, chame uma pessoa que já mora com você, tá bom? Pode ser um responsável, um irmão. Ah, professor, não tenho ninguém nesse momento para fazer comigo. Pode fazer de maneira individual, tentando imaginar como seria o desequilíbrio, tentando você mesmo ver o tempo que consegue ficar sem desequilibrar, não tem problema, mas não é para fazer com pessoas que não sejam da sua casa, combinado? Então, a atividade vai ser essa, você chamar uma pessoa que mora com você ou individual e tentar fazer um jogo de oposição. Então, o jogo de oposição é uma pessoa se opondo contra a outra. É parecido com as lutas,
tem uma semelhança, que as lutas é uma lutando contra a outra, mas ainda sem os golpes, das lutas, tá bom? Então é uma situação que você tem que sempre se atentar na outra pessoa para fazer a defesa e também o ataque. Então não é individual, é um contra o outro, uma situação com o adversário. Então vocês vão fazer essa atividade, daí depois registra ou com foto, vídeo, áudio, escrevendo, da melhor forma que vocês conseguirem. E vamos lembrar, as lutas, nós temos adversários. O adversário é uma pessoa que luta contra você, numa luta, num jogo de oposição. Não é um inimigo. Então, lembre do respeito durante uma luta. É a pessoa que está lutando contra você, você quer fazer o ponto, tudo bem. Só que mantendo uma relação de respeito. Respeito à regra, respeito ao adversário, faça um cumprimento no começo, no final, tudo bem? Então, lembre de manter essa relação, que é um adversário, não um inimigo. Inimigo é alguém que a gente não gosta, que odeia. Não são esses sentimentos. As lutas, elas têm um sentimento de respeito pelo adversário. Combinado? Então, lembre de ter o respeito com a pessoa e agradecer que ela foi importante para a sua atividade. Aqui eu vou deixar também depois um link de um vídeo que tem no YouTube mostrando um pouco da prática também dos jogos de oposição. Combinado? Então eu vou esperar a atividade, vocês realizarem. Qualquer dúvida, podem me chamar, tá bom? Abraço, gente. Tchau, tchau.